Obrigado, Fabiana. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara, da primeira sessão de julgamento do CARF, período da manhã do dia 14 de outubro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Oshihara Kanzanin, Nelson Kischel, Letícia Domingues Costa Braga, Marcelo José Luz de Macedo, suplente convocado, e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. A gente vai dar início, seguindo a ordem da pauta mesmo, ao item 23, conselheiro Nelson, recorrente Raquel Martins de Oliveira e Souza. Com a palavra, o relator. Bom dia a todos. Recurso voluntário da empresa Raquel Martins de Oliveira e Souza Microempresa. Processo 10.670, 721, 584, barra 2014-15. É um processo de exclusão do Simples Nacional. Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão da 5ª turma da DRJ Fortaleza, que julgou a manifestação de inconformidade improcedente ao manter o ADE de exclusão. Então, quanto aos fatos, que em 10 de setembro de 2014, a unidade DRF Montes Claros emitiu o ato declaratório executivo, ADE, de exclusão da contribuinte do Simples Nacional por existência de débitos com exigibilidade não suspensa, com efeito jurídico a partir de 1/1/2015. Então, é o primeiro dia do ano subsequente ao ADE, né, de exclusão. Esse débito pendente, com exigibilidade não suspensa, essa infração está capitulada no inciso 5º do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006, né? Existência de débitos com as fazendas e com o INSS, né? Veja, o ADE que saiu, a expedição do ADE, já de plano eu chamo a atenção que não tem aquele anexo dos débitos. Então, ciente desse ADE, a contribuinte apresentou contestação de exclusão do Simples Nacional, informando solicitação de parcelamento. Parcelamento simplificado em 30 de nove de 2014, que é naquele prazo da contestação, junto à PGFN, que era o débito que estava escrito lá na dívida ativa da União. Foi esse débito que ela parcelou, porque é o débito que ela teve conhecimento. Então, em face dessa manifestação de inconformidades, olha, eu parcelei o débito, né? E a manifestação ela é apresentada lá na DRF de origem. E na DRF de origem, a unidade ela prestou uma informação nos autos. O pessoal leu aquela informação de que está tudo parcelado e então prestou uma informação nos autos dizendo, olha, realmente você parcelou, mas tem outros débitos aqui que não foram parcelados. E aí tem uma relação daí de 2, 4, 6, 8, 9 débitos.
todos aí na faixa de 2.000, 3.000 cada um, né? Só que a impugnação, sempre, a defesa da empresa, ela sempre é feita meio... defesa difícil, né? É o que eles conseguem fazer, né? Então, nas alegações, a empresa, ela, desde o início, ela cita, olha, eu fiz o parcelamento, essa exclusão do simples, ela é traumática, porque ela implica toda uma modificação no sistema de administração da empresa, é uma dificuldade, né? Mas a DRJ manteve a exclusão da contribuinte do simples. Em face dessa existência de débitos, ela frisou realmente na fundamentação do voto condutor lá, conforme destacou a seção de orientação e análise tributária da Delegacia de Montes Claros, Minas Gerais, os débitos descritos na folha 10 não foram completamente regularizados dentro do prazo legal. O débito escrito em dívida ativa foi regularizado. Porém, os débitos do simples permanecem com a exigibilidade não suspensa, né? E manteve a exclusão do contribuinte do simples. Em face disso, então, apresentou o recurso voluntário. E o recurso voluntário é aquela defesa simplória, aquela defesa, assim, parece que está todo mundo cansado, né? A vida é difícil mesmo, mas na hora de fazer uma defesa tem que fazer com convicção das coisas, né? Então, ciente desse deciso, a contribuinte apresentou o recurso voluntário, argumentando em apertada síntese, conforme excerto que colaciona aqui. Referente ao acordo da DRJ, quinta turma, DRF Fortaleza, aqui o processo em pauta, a empresa procurou adequar a sua permanência no sistema nacional, sistema de simples nacional. Porém, por problemas internos, não fez em tempo hábil, mas apresentou a contestação e fez os parcelamentos. Mas este acordo não permitiu sua permanência no simples. Recebemos a correspondência com o mesmo em julho de 2016, excluindo a empresa em 31 de 12 de 2014, o que solicitamos que seja revisto o procedimento no caso. Que seja, então, emitido um novo ADE, né, para nos adequarmos, haja vista que retroagir todo o aparelhamento a janeiro de 2005, sendo que dela para cá tudo foi feito dentro do Simples Nacional, impostos, declarações, etc., e não se pode inviabilizar a empresa desta forma, né? Você vê que a defesa ela tem dificuldade, ela não foi no ponto, né? Olha, eu estou fazendo isso, conhecendo isso de ofício. Realmente não tem aquele anexo. A empresa teve dificuldade. Isso aí é um cerceamento do direito de defesa, né? Você recebe um ADE e diz, tem débitos em aberto. E procure saber da sua forma como é que vai conseguir chegar a esses débitos. Ela encontrou um débito e parcelou. Aí depois lá a DRF diz, não, mas tem mais coisa, mais débitos pendentes. E você está fora do simples. Então, esse é o relatório. Eu prossigo, então, com o voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. Conheço o recurso. A contribuinte foi excluída do Simples Nacional de ofício pela Receita Federal, unidade DRF Montes Claros, pelo ato declaratório ADE de 10 de 9 de 2014. 10 de 9 de 2014. Ela tinha 30 dias para regularizar isso.
E ela, na defesa dos 30 dias, ela disse, ó, parcelei. Por existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Não tem um anexo dizendo quais são os débitos. Entretanto, não consta do ADE a relação dos débitos que teriam motivado a exclusão de ofício da contribuinte do Simples Nacional. A contribuinte parcelou os débitos que estavam inscritos em dívida ativa da União. Porém, antes da remessa da manifestação de inconformidade à DRF, a DRJ, e a DRJ aqui já foi lá para Fortaleza, o físico juntou aos autos relação de débitos remanescentes do Simples Nacional, com exigibilidade não suspensa, demonstrativo de 27 de 2 de 2015. Olha, esse demonstrativo é só de 27 de 2 de 2015. Tela Civex, e que colaciona excerto a seguir. Né? Então, aqui está no meu voto. Em 27 de 2 de 2015, a contribuinte solicitou, então, o outro parcelamento. Consolidação. Para abarcar esses débitos, porém, a situação desse parcelamento, conforme a tela extraída de 27 de 2 de 2015, informava que a primeira cota ainda não havia sido paga. Ora, se ele pediu o parcelamento no dia 27, e ele tirou a tela do dia 27, só tinha a tela do acordo, e do débito ainda. Então, não tinha sido pago a primeira cota ainda. Então, aqui eu transcrevo a tela do pedido de parcelamento consolidado, né, do dia 27. Realmente, não tem nos autos informação de que pagou a primeira cota, não tem nada. Né. Telas extraídas do sistema da PGFN, porque já na época já estava tudo isso já em dívida ativa. 27 de 2 de 2015, informando o pedido de parcelamento do Simples Nacional dos débitos mencionados acima, débitos consolidados, situação aguardando pagamento de primeira parcela. A decisão recorrida, por conseguinte, ela nem teve preocupação de consultar os sistemas internos da Receita se já estava paga a primeira cota, porque ela diz, olha, isso aqui é tudo, já o segundo parcelamento já é fora do prazo que tinha de regularização, né? A decisão recorrida, por conseguinte, manteve a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, conforme a ADE, pois os débitos não foram regularizados dentro do prazo de 30 dias da ciência do ato administrativo de exclusão. Nesta instância recursal ordinária do CARF, nas razões do recurso, de 27 de 7 de 2016, a contribuinte argumentou conforme excerto que colaciona. Eu já li esse excerto ali lá no relatório, né? A gente percebe que é uma decisão bem simples, é uma defesa muito superficial, que ela nem chega a defender os seus direitos adequadamente, né? Então ela vai chutando para os lados ali para ver se, olha, sensibilizar o julgador para que não haja essa exclusão que seria traumática. Mas como eu estou dizendo aqui, que esse ADE, por não ter em anexo a informação dos débitos, ele já é um problema de nulidade. Eu vou prosseguindo no voto. Identificados os principais pontos da lide objeto dos autos, passo a enfrentá-los. De plano, salta aos olhos a nulidade do ato declaratório executivo, pela existência de vício insanável. Conheço de ofício da nulidade do ADE. O ADE não tem o demonstrativo de débitos que determinaram a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, com efeito jurídico a partir de 1 de 1 de 2015, implicando cerceamento do contraditório e da ampla defesa. É flagrante o prejuízo da contribuinte que de plano providenciou o parcelamento dos débitos inscritos em dívida ativa da União. Um primeiro parcelamento, acreditando que teria resolvido a pendência e que implicara a emissão do ADE. Entretanto, posteriormente, a contribuinte foi informada da existência de débitos remanescentes de períodos de apuração anteriores à data de emissão do ADE. Ou seja, a DRF Montes Claros, em análise preliminar, assim que recebeu não foi assim que recebeu a manifestação, porque demorou tempo para despachar isso, né? 6 meses, eu acho.
da manifestação de inconformidade, antes de enviar os autos do processo à DRJ, emitiu informação em folha 19, rechaçando a afirmação do contribuinte que teria parcelado todos os débitos pendentes, com exigibilidade não suspensa. Juntou tela de sistemas internos informatizados de débitos remanescentes. Nessa parte, eu transcrevo aqui a informação da DRF Montes Claros, né, para os conselheiros terem noção aqui do despacho lá da DRF Montes Claros, né, dizendo que ela parcelou realmente um débito, mas tinha outros débitos. Então, esse problema de parcelou e depois tem que fazer um parcelamento lá na frente, mais à frente, consolidado, isso é em função da precariedade do ADE, que não trouxe de plano os débitos pendentes. E isso implicou realmente prejuízo à contribuinte, né? Porque ela não conseguiu colocar todos os débitos no primeiro parcelamento. Porque no primeiro parcelamento havia débitos na PFN e havia débitos ainda na Receita Federal, né? Aí depois, quando saiu aquela informação da DRF Montes Claros, dizendo, olha, a contribuinte informa que tem parcelado tudo. Não tem. Mas isso já era 27 lá no ano 2015, lá para frente já, né? E aí a contribuinte veio às pressas fazer o parcelamento consolidado. A decisão recorrida acatou a citada informação da DRF Montes Claros e manteve a exclusão da contribuinte do Simples Nacional. Então, eu transcrevo aqui a parte conclusiva do voto condutor, né? Para a ciência aqui do nosso julgamento. Como não havia relação de débitos anexa ao ADE e tendo conhecimento dos débitos remanescentes após expirado o prazo de 30 dias da ciência do ADE para regularização tempestiva, em 27 de 2 de 2016, a contribuinte agilizou o parcelamento. Você vê que essa informação, entre a data de oferecimento da manifestação de inconformidade e a saída e a emissão dessa informação da DRF Montes Claros, olha, é só em 27 de 2 de 2016. Eu falei 6 meses, mas foi muito mais, né? E aí, nessa data aqui, a contribuinte foi chamada e ela veio e fez o parcelamento, né? O parcelamento consolidado, para incluir os débitos remanescentes. Entretanto, a decisão recorrida sufragou o entendimento de que não houve regularização tempestiva dos débitos, mantendo o ADE, então. Ora, não merece prosperar a decisão ACO, em face da nulidade do ADE, pois a contribuinte teve prejuízo em sua defesa. Não lhe foi fornecida a relação dos débitos para que pudesse providenciar a regularização tempestiva. E ela fez essa regularização no prazo da manifestação da inconformidade. Só que ela conseguiu, naquele momento, só apurar débitos da PFN. Os débitos da Receita ela não conseguiu apurar. Depois que a Receita informou nos autos que tem débitos, né, mas que já estavam também já inscritos em dívida ativa. Então, não lhe foi fornecida a relação de débitos para que pudesse providenciar a regularização tempestiva e assim afastar a exclusão. Se a contribuinte tivesse a relação completa dos débitos, a solução teria ocorrido tempestivamente já no primeiro parcelamento, que foi lá em 30 de 9 de 2014, que era o prazo de 30 dias da contestação. Os precedentes desse CARF também são no sentido de nulidade do ADE, quando há ausência de demonstrativo de discriminação do débito no ADE, ausência do rol dos débitos que motivaram a exclusão do contribuinte do Simples. Na verdade, a matéria é pacífica e já foi simulada ainda no âmbito da Lei 9.317/96, objeto da súmula CARF número 22. É uma súmula lá do Simples, mas ela tem a mesma aplicação no Simples Nacional, uma vez que é a mesma sistemática, né? Então, o que diz a súmula 22?
é nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, onde se lê Simples Federal, mutatis mutandis, é o Simples Nacional, mas instituído pela Lei 9.317 de 96, que se limite a consignar a existência de pendências perante a dívida ativa da União ou do INSS, sem indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa. Súmula revisada conforme a ata de sessão extraordinária de 3 de 9 de 2018, Diário Oficial da União de 11 de 9 de 2018. É uma súmula vinculante. Portaria 129 de 1 de 4 de 2019. A falta de identificação da discriminação no ADE dos débitos configura vício insanável de cerceamento de ampla defesa e do contraditório. Ora, tanto no âmbito da Lei 9.317, Simples Federal, quanto no âmbito da Lei 123 de 2006, Simples Nacional, o vício insanável é o mesmo. Ou seja, é nulo o ADE que não discrimina, não identifica, não arrola os débitos que motivaram a exclusão do Simples. Assim, deve ser reformada a decisão ACOA para declarar de ofício a nulidade do ADE, de exclusão da contribuinte do Simples Nacional desde o início. Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário para declarar de ofício a nulidade do ADE ab início. É como voto. Muito bem. Alguém quer fazer algum questionamento? Passando a votação, então, doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Doutora Luciana. Doutora Luciana, está nos ouvindo? Acho que ela não está ouvindo, não, Luiz. Oi, consegui voltar na tela aqui. Acompanho o relator, presidente. Ok. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente, acompanho. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso para cancelar o ato declaratório executivo da RF Montes Claros, número 109-3036, 10 de setembro de 2014, determinar a reinclusão da contribuinte no Simples Nacional, que foi feita a partir de 1º de janeiro de 2015. É isso, né? Muito bem. Item 24 saiu da pauta. Item 25, CLS, Tecnologia Analítica e Sistemas de Gestão Limitada, da qual eu sou o relator. Vou abrir o arquivo aqui. Bom, esse CLS aqui é um pedido de inclusão retroativa no Simples Federal a partir de 5 de novembro de 98. A recorrente teve seu pedido de inclusão retroativa ao Simples negado pela autoridade administrativa em razão do exercício de atividade impeditiva à opção ao respectivo regime desde a sua constituição. A atividade era a prestação de serviço de análise físico-química, controle de qualidade, implantação de sistemas de gestão e suporte técnico. Tá? Eu vou convidá-los a ir direto ao voto, que lá eu faço um resumo e já dou a minha posição. Bom, como viu no relatório, a recorrente não se conformou com o indeferimento de seu pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional, motivada que foi pela identificação por parte da Delegacia da Receita Federal de Campinas da prática de atividade vedada conforme disposto no inciso 13 do artigo 9º da Lei 9.317/96. Os termos grifados, que eu grifei ali no artigo, identificam a atividade na qual foi enquadrada a recorrente que motivou sua exclusão do Simples. Tal constatação se deu após a verificação por parte da autoridade administrativa que a recorrente exerceria atividade vedada, mais especificamente, a prestação de serviços de análise físico-química, controle de qualidade, implantação de sistemas de gestão e suporte técnico, descritas no contrato constitutivo e alterações contratuais. Conclui a autoridade administrativa que tais atividades seriam vedadas para a opção por caracterizar a prestação de serviço de profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional
legalmente exigida, entre elas a de engenheiro, de físico, de químico, de consultor ou assemelhados. Já a decisão recorrida, em apertadíssima síntese, concluiu que a míngua de provas nos autos de que a recorrente não exerceria tais atividades, o conteúdo do contrato social seria suficiente para validar a decisão administrativa de não inclusão retroativa no Simples. As alegações da contribuinte em sede de recurso voluntário também podem ser resumidas no fato de não haver nos autos nenhuma prova de que ela exerceria a dita atividade vedada. Produção de prova essa que, ao seu ver, seria de responsabilidade da própria administração tributária. Para tanto, se socorre na arguição de ausência de motivação do despacho que indeferiu seu pedido de inclusão retroativa, além dos princípios da legalidade, da verdade material, de soluções de consulta interna da Receita Federal e da jurisprudência deste Conselho Administrativo. Para arrimar o meu voto, faz-se necessário, primeiramente, pontuar a cronologia dos fatos. A contribuinte ingressou com pedido de inclusão retroativa ao Simples Nacional em 7 de maio de 2003, após ter sido informada pelo sistema de entrega de declarações de imposto de renda, via internet, que não estava inserida no referido sistema de tributação simplificado. O pedido retroagiu à data de 5 de novembro de 98, início de atividades da recorrente. Então, vejo que desde 98 até 2003, ele vem apresentando declarações à Receita Federal pela sistemática do Simples e fazendo os pagamentos também pela sistemática do Simples, tá? O sistema IRPJ-CONS informa que desde seu registro na Receita Federal até o ano calendário de 2005, a recorrente apresentava a declaração de imposto de renda cuja forma de tributação indicava a opção pelo Simples. Igualmente, o extrato sistema sinal atesta que durante o mesmo período a contribuinte recolheu, sob o código 6106, o tributo relativo ao sistema simplificado. Em 21 de novembro de 2007, a recorrente foi intimada pela Receita Federal a apresentar o mesmo requerimento anteriormente protocolado em maio de 2003, relativo ao pedido de inclusão retroativa no Simples, cópia do contrato social e cópia dos documentos dos sócios ou dos seus procuradores. Com base tão somente nos referidos documentos e no código KNAI informado no CNPJ da recorrente, a autoridade administrativa resolveu, através do despacho decisório de folhas 48, indeferir o pedido de inclusão retroativa da recorrente no Simples Nacional, sob a alegação de que a mesma exercia atividade vedada. Eu fiz menção a essa intimação da Receita em 2007, porque o pedido dele de inclusão retroativa foi em 2003. Só em 2007 a Receita iniciou a análise desse pedido e fez nova intimação a ele. Tá? Então vejam como a coisa caminhou dentro da Receita. Percebe-se, portanto, que a análise procedida pela autoridade administrativa limitou-se à verificação documental, mais especificamente sobre o contrato social e as informações constantes no cadastro da Receita Federal. Não foi realizada qualquer diligência ou análise mais aprofundada em busca de evidências que comprovassem efetivamente que a recorrente exercia atividade econômica que motivou o indeferimento do seu período de inclusão retroativa no Simples. Nesse sentido, a recorrente sempre alegou não exercer atividade vedada. Neste contexto, penso que deve ser aplicado ao caso concreto o raciocínio jurídico que fundamenta a súmula CARF 134. Em síntese, a súmula indica que somente o efetivo exercício da atividade vedada é que teria o condão de motivar a exclusão de ofício do Simples Nacional. Conforme os ditames da súmula, o fato de atividade vedada estar prevista no contrato social não seria condição suficiente para motivar a exclusão do contribuinte do Simples. No caso concreto, estamos tratando não de exclusão do Simples, mas de indeferimento de pedido de inclusão retroativa. Entretanto, como vimos acima, o caso concreto se assemelha em muito à exclusão, haja vista a constatação de que a recorrente, desde a sua constituição em 98 até o ano calendário de 2006, demonstrou de forma inequívoca sua intenção de ingressar e permanecer no sistema, apresentando declarações e realizando pagamentos relativos ao tributo como se inserido no mesmo estivesse. Portanto, salvo melhor juízo, a recorrente teria atendido a todas as condições exigidas pelo ato declaratório interpretativo número 16, de 2002, que assim dispunha. Aí eu reproduzo o ato declaratório. Também me coaduno com as posições externadas pela maioria dos colegas desta turma de que, apesar da súmula 134, Tratado Simples Federal, suas conclusões são perfeitamente adequadas para os casos relativos ao Simples Nacional, privilegiando a interpretação que promove a inclusão das micro e pequenas empresas no regime simplificado e favorecido previsto constitucionalmente.
Nas palavras do ilustre conselheiro Carlos André Soares Nogueira, em recente voto proferido no âmbito deste colegiado. Agora citei, viu, Carlos André? Eu não tinha o número do acórdão, que eu acho que ainda não havia sido formalizado, que foi da sessão anterior. Por todo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para determinar a inclusão da contribuinte no Simples Nacional, com efeitos retroativos a 5 de novembro de 98. E é como eu voto. Esse é um caso de inclusão retroativa, é um caso novo, diferente, tá, daqueles que a gente vem julgando. Daqui a pouco eu vou julgar um outro, um pedido de exclusão retroativa, tá? Mais diferente ainda dos que nós vimos julgando. Tá certo? Bom, está aberta a discussão, tá? Estou camerando, queria falar? Sim, senhor. O que teria motivado mesmo a informação de que ela não estava no Simples? Foi um ato da Receita. Ele vinha apresentando as declarações do Simples. Um belo dia, lá em 2003, ele foi apresentar a declaração, o sistema deu uma mensagem para ele, ó, você não está no Simples. Aí ele foi alertado. Nesse momento ele foi alertado, olha, eu não estou no Simples. Mas, pô, eu estou no Simples desde 98, apresento declarações desde 98, pago desde 98, quando ele iniciou a atividade e fez a opção, segundo ele, né? Fez a opção. Né? E aí disseram que é por causa da atividade vedada. Exatamente. Eu gostaria de saber... A atividade vedada e simplesmente com base na documentação, no contrato social. Certo. Esse contrato, presidente, esse contrato social, ele prevê outras atividades ou é apenas essa? Puxa, aí você me pegou, né? Porque se for apenas essa atividade, aí eu creio que a Receita Federal está correta. Se tiver outras atividades, aí sim. Mas se ele só tem essa atividade... Deixa eu ver aqui, camerando, só um instantinho. Só um momentinho que eu já vejo para ti direitinho. Onde é que está? Mas, doutor Camerano, mesmo que exista outras atividades, é a Receita que tem que fazer prova de que ele está exercendo essas outras atividades. Não, eu sei, doutor Nelson. Ocorre o seguinte, se no meu contrato social existe apenas uma única atividade, uma única, e ela é vedada, evidentemente que eu estou desenvolvendo essa atividade, eu não preciso provar nada. Sim. Esse é o ponto. Mas no caso seria se tem outros aí. Eu só acho que como o Simples Nacional tem aquela questão dos quinais, né, dos códigos, talvez a atividade dele seja bem abstrata, você tem que identificar o quinai em concreto. Somente eu estou verificando aqui, tá, gente? Contrato social. Ó, na página 23, tá? Do voto? Do volume único. Não, do próprio processo, tá? Do processo, sim. Objetivo social. A sociedade terá por objetivo social comércio de suprimentos para laboratórios químicos e industriais, implantação de sistemas de qualidade e respectivo suporte técnico, análises químicas e controle de qualidade. Então, ele tem outras atividades. Então, ele tem outras atividades, né? Então, tá certo. Tá bom. Tá ok. Mas essas atividades aí, presidente, essas outras todas não pressupõem profissional técnico? Comércio? Não, comércio não, exato. Porque ele faz comércio. Análise química, suporte, comércio, tudo bem. Isso. Comércio de suprimento para laboratório? Na realidade, ele vende também mercadorias. Então, na realidade, a Receita deveria aprovar o exercício daquelas atividades impeditivas, né? Aí está certo. Mais algum questionamento? Carlos André. Presidente, apenas para pontuar, né, já que o senhor fez a gentileza de citar a discussão do mês passado,
né? Esse é um caso também que se vê assim, que escapa da mera análise cadastral, né? Quer dizer, a Receita ela faz uma análise cadastral no momento da opção e diz, olha, você tem aqui uma atividade que é vedada e tal, né? Isso. Então, apenas do âmbito, que é um procedimento massivo aplicado ao conjunto dos contribuintes que estão ingressando no sistema. Você não pode ingressar no sistema tendo no seu cadastro, no seu contrato social, uma atividade vedada. Bom, mas como nesse caso, ele já vinha há 5 anos, pelo menos, né, atuando dentro do regime simplificado, declarando, recolhendo, né, cumprindo as obrigações principais e acessórias dentro do regime simplificado, sem qualquer oposição. Então, no momento de excluir, né, não pode ser uma simples análise do cadastro do contrato social, há que se elaborar mais para excluir, porque, na verdade, isso você está fazendo uma exclusão, né? Assim, na prática, você está fazendo uma exclusão. Quando eu comecei a analisar esse processo, Carlos André, eu me lembrei justamente desse raciocínio que nós já utilizamos aqui nessa turma, em meses anteriores. Se não me engano, era um processo do Eduardo, né? Que era um pedido de inclusão, mas na hora da opção, a Receita analisou a documentação apenas e, com base nos contratos sociais, ela negou a inclusão da contribuinte. Mas a primeira opção, né, a opção no início de atividade da empresa, né, então ela analisou o documento, que é o que ela tem, na verdade, e negou a inclusão da empresa no sistema por conta do exercício da atividade vedada. Eu considerei isso, né? O raciocínio que eu fiz foi o mesmo que tu acabaste de fazer, tá? Na realidade, ela foi criada lá atrás, em 98. Ela fez um pedido de inclusão lá atrás, se comportou como tal desde lá atrás, né? E agora ela foi surpreendida, pelo menos, né? A gente, por uma questão de boa-fé, eu acredito, né? Foi surpreendida com a entrega da declaração e a informação de que ela não estaria regularmente cadastrada no sistema, né? Então, esse foi exatamente o raciocínio que eu fiz, tá, Carlos? Tem um ponto adicional aí, presidente, só para debate mesmo, e, na verdade, em 98 ela tinha esses 2 objetos, só que ela fez uma alteração cadastral, passando a ficar só com laboratório de análise química, só que essa alteração cadastral foi feita em agosto de 2006 e protocolada na junta em 2007. Uhum. E a exclusão foi de 2006, retroativa a 98, quando ela tinha 2 atividades. Se até tinha fundamento, e concordo com o Camerano, se é a única atividade, eu acho que não precisa provar nada não, mas teria fundamento para justificar a exclusão a partir de 2007. Concordo. Não retroativo. Doutor Camerano, como sempre, está coberto de razão. Sim. Certo? Podemos votar? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor Marcelo. Acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para determinar a inclusão da contribuinte no Simples Nacional com efeitos retroativos a 5 de janeiro de 98. Próximo item da pauta, item 26, conselheiro Nelson, recorrente Alcides Donizete Binhardi. Sim, presidente. É um processo de opção pelo Simples Nacional. Então, é o processo 13.858.72.0058.2016-18.
O recurso voluntário foi apresentado em face do acordo da terceira turma da DRJ Rio de Janeiro, que julgou manifestação de inconformidade improcedente ao manter o termo de indeferimento de opção. Eu vou só aqui tratar um pouco do termo, da opção dele, do termo, e depois eu vou lá para o voto. Eu repriso lá os fatos que constam do relatório. Então, quanto aos fatos aqui, em 5 de janeiro de 2016, geralmente a opção pelo simples é janeiro, né? Então, aqui sempre vai ser janeiro, exceto se tiver início da atividade em outro mês, né? Que em 5 de janeiro de 2016, a contribuinte fez opção pelo Simples Nacional na DRF Franca. Porém, em 1 de 3 de 2016, tomou ciência do termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional pela existência de débito inscrito em dívida ativa da União, com exigibilidade não suspensa. Então, o termo aqui, ele cita vários débitos em anexo, né? Tem débitos aí da Previdência, débitos de obrigação acessória, e o que o contribuinte alegou quando ele fez a defesa, na primeira instância? Ele fez uma defesa bem simplória, assim. Ele diz, olha, ele veio informar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, tendo oferecido em 2 de 10 de 2015 bens suficientes à penhora no processo de execução fiscal. Tem o processo, o número aqui, né, na folha 80 aqui. Folha 80, mas já foi do processo, né? 80, que é no meu voto, número 80, e apresentando na mesma data embargos à execução. Então, ele tem um processo de execução fiscal e ele ofereceu bens à penhora, em princípio, né? E também apresentou embargos à execução, embargos do devedor, né? Só que nesses embargos à execução, se ele tivesse apresentado exceção de pré-executividade, ele teria sucesso, mas ele foi para um outro caminho e não deu certo. Então, a decisão da DRJ manteve. Eu já estou pulando aqui a maior parte do meu relatório. A DRJ manteve o termo de indeferimento lá, né? Pela existência de débitos. Débitos lá na PFN, já em execução fiscal, toda essa história de litigiosidade na esfera administrativa e na esfera judicial, né? Então, ele apresentou defesa aqui, recurso voluntário contra essa decisão ACO, nestes autos. Arrolou aqui vários motivos, dos motivos de fato e de direito, né? E esse é o relatório. Então, eu passo ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. A lide objeto do presente processo é o indeferimento da opção pelo Simples Nacional solicitada em 5 de janeiro de 2016. Porém, em 1 de 3, em 1º de março de 2016, 2 meses depois, tomou ciência do termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional pela existência de débito inscrito em dívida ativa da União com exigibilidade não suspensa.
E já aqui no meu encaminhamento do voto, eu já tenho, eu apresento algumas observações a título de informação. Diversamente do alegado pela contribuinte, no recurso voluntário, não é objeto desta lide a exclusão do Simples Nacional pelo ADE de 1/9/2015. Isso é outro processo. Emissão da DRF franca por existência de débitos com o fisco com exigibilidade não suspensa, com efeito jurídico a partir de 1/1/2016. A gente vê que ele tem um ADE de exclusão do Simples, e ele se antecipou já, nesses autos aqui, ele abriu um novo processo, já pedindo a reinclusão a partir de janeiro, né? Mas aqui não é objeto do ADE. Outra informação. Atinente aos débitos que implicaram a exclusão do Simples pelo ADE de 1/9/2015, de que trata o processo administrativo aqui, 138.55, 72, 34, 33, 2011, 99, e em deferimento da opção pelo Simples Nacional de 1/6/2016, frise-se que a contribuinte discute em juízo esses débitos, em sede de embargos do devedor à execução fiscal, pois decorreram de anterior exclusão do Simples do ADE 46 de 29/11/2011. A gente vê que tem um histórico de litigiosidade do contribuinte aqui na esfera administrativa e na esfera judicial, né? Então, ele teve lá, em 2011, um ADE de exclusão. Aquele ADE de exclusão de 2011 era por atividade vedada. E ele sofreu autuação fora do Simples e que esses débitos estão impactando o ADE que ele fez em 2000 e... Ele foi excluído depois em 2015 de novo, né? De um outro ADE, no outro processo. E ele fez em 2016 a nova opção para novamente entrar no Simples. Então, nós estamos analisando essa parte final aqui, que é o termo de indeferimento, a opção dele, já no terceiro ato, né? Então, aquele ADE de 2011, quando foi excluído do Simples por atividade vedada de opção no Simples, e foi objeto de lançamento de ofício autos de infração, conforme cópia de peça do processo judicial, primeira vara da Justiça Federal da subseção de Ribeirão Preto. Processo número judicial aqui, folhas 11 e 48, foram juntados os autos. A contribuinte alegou em juízo que a exclusão do Simples pelo ADE número 46, 2011, seria ilegal, pois sempre teria exercido a atividade consoante com a súmula 57 do CARF, e que o crédito tributário apurado fora do Simples, em decorrência, seria incabível sua exigência pela Fazenda Nacional. Então, esse débito aí dos autos de infração são objeto de execução fiscal pela FN. Ele apresentou embargos do devedor lá à execução, mas, então, ele ofereceu bens à penhora para garantir o juízo. Só que a gente vai ver na sequência que ele não conseguiu garantir o juízo. Então, o processo de embargos da execução dele foram extintos, sem julgamento do mérito. Se ele tivesse, pelo menos, suscitado aquela questão da nulidade, né, talvez teria mais sucesso. Que é a exceção de pré-executividade, né, que ele realmente tem atividade que dentro de acordo com a súmula 57 do CARF, né? Apesar, então, a terceira observação ainda. Apesar da contribuinte na primeira instância neste processo, na manifestação de inconformidade, ter alegado que os débitos estariam suspensos, a PGFN demonstrou que a contribuinte não garantiu o juízo nos embargos à execução fiscal. Então, esses débitos estão em aberto, sem suspensão da exigibilidade.
e afetam diretamente aqui essa opção que ele fez pelo Simples, né? E, consequentemente, teve o termo de indeferimento simples, que é objeto desse processo. Como os débitos inscritos na PFN, na época do indeferimento da opção pelo Simples Nacional, não estavam com exigibilidade suspensa, a decisão recorrida manteve o termo de indeferimento, né? Então, nesta instância recursal aqui do CARF, o que o contribuinte alegou em suma? Que a existência de débitos com exigibilidade não suspensa não pode ser fundamento para o indeferimento da opção pelo Simples Nacional. Ele simplesmente agora entregou a causa a uma situação assim que ele não tem fundamento, né, o pedido dele. Que a existência de débitos com exigibilidade não suspensa não pode ser fundamento para o indeferimento da opção pelo Simples Nacional. Já é um desespero. Que é medida injusta com aqueles que mais precisam estar no Simples Nacional. Que a permanência e a manutenção no Simples é fundamental para prosseguir sua atividade, desenvolver sua atividade e estar em dia com o pagamento de tributos, né? Porque ele tem que gerar receitas, renda e com isso ele vai pagar os tributos. Que contraria a vontade do legislador a interpretação literal da lei dada pela decisão ACOA, de excluí-lo do Simples. E aguarda a aplicação mais equitativa, mais equilibrada, da legislação do Simples por este egrégio conselho, por esta egrégia turma. Então, identificados esses pontos todos que eu citei, eu passo agora a enfrentá-los. Não procede a reclamação, a irresignação da contribuinte. A contribuinte alegou na primeira instância que os débitos objeto de cobrança judicial estariam com a exigibilidade suspensa no processo de embargos à execução fiscal. E aqui eu transcrevo essa passagem curtíssima, né, bem sucinta, da sua defesa, né? São 5, 6 linhas apenas, né? Que ele diz, ó, o débito está com exigibilidade suspensa. Entretanto, instada, porque quando ela apresentou essa defesa, a PFN, o processo foi para a PFN para prestar informação se realmente os débitos estavam em execução fiscal, etc., estava inscrito na dívida ativa, a PFN então se manifestou aqui nos autos. Então, instada a PGFN a se manifestar nos autos aqui do processo administrativo, se realmente os débitos estariam suspensos. Informou nos autos, então, a PFN, juntando cópia da decisão judicial dos autos do processo de embargos do devedor, a execução fiscal, onde consta que o processo de embargos foi extinto sem julgamento do mérito, pois a contribuinte não conseguiu garantir o juízo. E eu aqui transcrevo a decisão judicial de 2/2/2016, uma sentença sem julgamento do mérito, de extinção do processo, né? E foi utilizado o artigo 267.4 do CPC, processo extinto sem julgamento do mérito, porque ele não garantiu a execução, não garantiu o juízo. Não ofereceu bens que legitimassem a garantia do juízo. Como visto, os débitos que motivaram o indeferimento da opção pelo Simples Nacional não foram regularizados, conforme o excerto aqui que eu colacionei a parte dispositiva da decisão judicial, né? Não foram regularizados nem suspensa sua exigibilidade até o último dia útil do mês de janeiro de 2016. E, posteriormente, também não está, porque a decisão judicial é de 2/2/2016 e o débito não estava garantido
para justificar a discussão em embargos do devedor, porque o embargo do devedor, quando a execução, ela tem natureza de procedimento de conhecimento. Se pode fulminar a decadência, fulminar a execução, né? Passa a analisar todas as provas novamente. Aliás, nas razões de defesa do recurso, nesta instância recursal ordinária do CARF, a própria recorrente reconhece que não atendeu tempestivamente aos requisitos para validar sua opção pelo Simples Nacional. Existência de débitos em aberto com exilado não suspensa, mas pediu que seja aplicada a legislação do Simples com mitigação do seu rigor, em face das vicissitudes do caso concreto. Em que pese os argumentos da contribuinte, a aplicação do artigo 17.5 da Lei Complementar número 123/2006, no caso, não merece reparo. Corretíssima o fundamento, a fundamentação, né, legal, utilizada para o indeferimento do termo de opção. É vedado ao contribuinte em débito com a Fazenda Nacional optar pelo Simples Nacional. Os débitos deveriam ter sido regularizados tempestivamente até 29/1/2016. E a gente tem a decisão judicial de 2/2/2016 dizendo que não foi garantido o juiz da execução, porque não está suspenso, os débitos não estão suspensos. O citado dispositivo legal, inclusive, foi declarado constitucional pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, né, pelo STF. Isso já tenho trazido nos votos anteriores, em relação ao Simples, né, que é o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 123/2006, em relação ao contribuinte que tem débitos com a Fazenda, com as fazendas. E, realmente, ele é um empecilho, esse dispositivo, um empecilho que, na verdade, não é empecilho, ele é um dispositivo que procura depurar o sistema, né? Tirar os maus pagadores, os contribuintes que não respeitam a legislação do Simples, né? Então, aqueles que têm débitos com a Fazenda Nacional, eles não podem nem fazer a opção pelo Simples. E quem está no Simples e não paga regularmente os tributos, deve ser afastado do Simples. Então, esse dispositivo, segundo o Supremo Tribunal Federal, é um dispositivo eloquente, é um dispositivo que traz bons ares ao sistema, tem que funcionar plenamente isso, tem que ser uma coisa moral, ética, né? Você não pode entrar no Simples e ficar pagando sempre atrasado ou não pagando, porque isso viola princípios constitucionais, como da livre concorrência, né? Você passa a ter uma vantagem uma vantagem em relação aos outros. Você pratica o mesmo preço, mas não paga os tributos. Os outros praticam o mesmo preço e pagam os tributos. Então, tem um lucro menor e ele passa a ter um lucro maior. Então, na sequência do meu voto, eu trago aqui, resumidamente, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né, e que não tem nenhum problema você não permitiu a opção pelo Simples de quem está devedor. E também não há nenhum problema de tirar do Simples quem não está pagando em dia os tributos, né? A legislação ela é constitucional. Destaque, o artigo 17.5 da Lei Complementar 123, de 2006, não viola o princípio da isonomia. Ao contrário, confirma o valor da igualdade jurídica. Contribuinte inadimplente que não manifesta seu intento de se regularizar perante as fazendas públicas no prazo hábil não está na mesma situação jurídica daquele que suportou seus encargos. Entendimento diverso importaria em igualar contribuintes em situações juridicamente desiguais. Então, aqui tem os precedentes. Assim, então é procedente, o indeferimento da opção pelo Simples Nacional. A decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios fundamentos, cuja fundamentação do voto condutor eu transcrevo aqui, né?
Então, além dos meus fundamentos, eu ainda trago a decisão ACO, que também é pertinente. Então, por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o meu voto. Alguma dúvida? Doutor Camerano. Ô, doutor Nelson, Sim. eu vejo aqui o recurso, ele não contesta essa questão aí de se está a exigibilidade suspensa ou não suspensa. Ele diz aqui no recurso que a simples existência de dívida de exigibilidade não suspensa não pode ser fator de opção pelo simples, na medida em que a pena justamente aqueles que mais necessitam. Ele não está discutindo nada, ele está reconhecendo que isso daí, a exigibilidade é não suspensa mesmo. Doutor Camerano. Eu acho que não precisa fazer toda essa digressão que o senhor fez, mas enfim... Mas eu gosto de ser eloquente no que eu explico. Não, o senhor é eloquente demais, eu aprecio isso. Só que talvez não fosse nem necessário isso aqui, pelo parágrafo dele aqui, que não está nem aí para esse negócio aí da exigibilidade. Porque se eu fosse uma pessoa autuada, eu queria uma decisão convincente, uma decisão com todos os argumentos, e não queria uma decisão simplória e curta, assim, rasteira, né? Sério. Então, uma coisa mais... Mas ele, na realidade, não quis falar nada sobre a questão central, que era exigibilidade suspensa ou não suspensa. Ele aceitou isso aí, só que ele não ele acha que é uma coisa injusta, né? Mas, enfim... Mais algum comentário? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Senhor presidente, eu acompanho o relator pelas conclusões. Ok. Doutor Daniel. Presidente, eu também acompanho pelas conclusões, porque, ao meu ver, aí é caso direto de aplicação da súmula 2. Ele está questionando a própria legislação. Então, seria caso de até não conhecer do recurso. Então, acompanho pelas conclusões também. Doutor Casandré. Seria a súmula 2 no final ali. Ademais, né? Eu acompanho o relator. Doutora Luciana. Também acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator. Doutor Marcelo. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano e Daniel Ribeiro Silva. Muito bem. Item 28. Relator Luiz Augusto. Recorrente Luciano José de Oliveira. Bom. Esse processo da empresa Luciano trata de um pedido de exclusão do Simples Nacional, protocolado em 3 de fevereiro de 2011. O pedido da recorrente é de exclusão do Simples de forma retroativa à data de 1º de janeiro de 2010. Tá? Eu os convido novamente a ir direto ao voto. Como vimos no relatório, a recorrente não se conformou com a negativa de seu pedido de exclusão do Simples Nacional, requerido em fevereiro de 2011, retroativamente a 1º de janeiro de 2010. A negativa de seu pedido foi dada em função da verificação, por parte da autoridade administrativa, da inexistência de erro de fato, bem assim de quaisquer outros elementos que pudessem justificar a exclusão da empresa do regime por iniciativa da administração. O citado erro de fato refere-se à alegada tentativa frustrada da recorrente em fazer a comunicação de exclusão do Simples no ano calendário de 2010. Segundo a contribuinte, o sistema de transmissão, via internet, teria apresentado problemas técnicos que impediram o regular processamento de seu pedido de exclusão. E, não obstante o problema técnico relatado, a recorrente teria apresentado todas as declarações e efetuado os recolhimentos dos tributos cabíveis durante o ano calendário de 2010, de acordo com a sistemática de apuração do lucro real. Então, ela tentou fazer segundo ela tentou fazer o pedido de exclusão, alteração cadastral, dentro do mês de janeiro,
e o sistema não teria permitido. Segundo ela, o problema desse sistema, ela não teria obtido sucesso. A decisão recorrida não acolheu as alegações da recorrente e haja vista a inexistência de provas nos autos da efetiva ocorrência do aventado erro de fato. Também fundamentou sua decisão a autoridade julgadora ACO na inexistência de quaisquer outros elementos que pudessem justificar a exclusão da empresa do regime de tributação simplificada. Não se conformando com a decisão proferida pela DRJ de Salvador, a contribuinte recorre a este conselho repetindo as alegações já deduzidas na manifestação de conformidade, acrescido do argumento de que o fato de ter recolhido os tributos e apresentado as declarações da COM, da CTF, etc., de acordo com a sistemática de apuração do lucro real, seriam suficientes para suprir a ausência de provas relativas às falhas no sistema de transmissão de dados da Receita Federal e para caracterizar a ocorrência do erro de fato aventado. Também aduz a recorrente que a ausência de comunicação de mudança de regime, no caso da exclusão, independentemente de tal falha haver ocorrido por problemas técnicos ou não, seria mera formalidade. Tá? Creio não ter razão a recorrente. A Lei Complementar 123, que instituiu o Simples Nacional, estabeleceu de forma clara e categórica que a opção pelo regime é retratável para todo ano calendário. Também estabeleceu a competência do Comitê Gestor para regulamentar opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida ativa, recolhimento e demais itens relativos ao regime. Veja a redação do referido dispositivo legal a esse respeito. Aí eu reproduzo o artigo 2º da Lei Complementar e o artigo 16 da Lei Complementar 123. O Comitê Gestor do Simples Nacional, no exercício da competência atribuída a ele pelo retrocitado artigo 2º, parágrafo 6º da Lei Complementar, editou a resolução número 15, de 23 de julho de 2007, para regulamentar as formas de exclusão do Simples Nacional. Abaixo reproduz o excerto da citada resolução que nos interessa no presente caso. E grifo, artigo 3º, e grifo, artigo 3º e artigo 6º. E grifo principalmente o artigo 6º, que trata da exclusão. Pelo que se depreende dos dispositivos transcritos, o Comitê Gestor estabeleceu a forma pela qual os contribuintes deveriam comunicar sua intenção de sair do regime, por meio do portal do Simples Nacional na internet. Estabeleceu também a data dos efeitos da comunicação. Assim, no caso da recorrente, a intenção de deixar o Simples já no ano de 2010 necessariamente deveria ter sido realizada via comunicação à Receita Federal até o último dia do mês de janeiro do respectivo ano calendário. Assim sendo, a norma em questão de observância obrigatória pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal, uma vez que determinado contribuinte tenha solicitado validamente a opção pelo Simples, só poderia ver-se excluído com efeitos no mesmo ano calendário da opção se efetuasse a comunicação de exclusão no prazo e na forma previsto, para tanto, na resolução número 15, o que evidentemente não foi o caso da recorrente. Em que pese seu inconformismo, a pretensão da contribuinte não tem base normativa. A alegação de que as exigências constantes da resolução seriam inconstitucionais também carece de qualquer fundamento. Eis que tais resoluções estão expressamente previstas e bem delimitadas quanto ao seu conteúdo na própria lei complementar. Ademais, este Conselho não tem competência para adentrar no mérito da constitucionalidade da legislação tributária, conforme claramente assentado na súmula 02. Também não merece ser acolhida a arguição de que a ausência de comunicação de mudança de regime constituiria mera formalidade, independentemente de tal falha ter ocorrido por problemas técnicos ou não. Ao fisco interessa, além de arrecadar os tributos de sua competência legal, assegurar o fiel cumprimento da legislação tributária e administrar o universo de contribuintes de maneira adequada, particularmente no que tange à estabilização dos critérios de tributação a que deve se submeter cada administrado. Dentro desse contexto, está a necessidade de estabilização da opção feita pelas pessoas jurídicas em relação ao Simples Nacional. Assim sendo, não há que se falar na espécie em mera formalidade nas relações estabelecidas entre o fisco e os contribuintes, no que tange às regras estabelecidas para a inserção, manutenção ou mesmo da exclusão do Simples. Por último, o fato de ter entregue da COM, da CTF, ou de ter recolhido todos os tributos como se tivesse submetido à forma de apuração do lucro real durante o ano calendário de 2010, não socorre as pretensões da recorrente de, por si só, caracterizar a ocorrência de erro de fato na alegada tentativa de comunicar a sua exclusão do sistema ainda no ano de 2010. O presente caso não trata de inclusão retroativa, situação em que poderíamos aplicar o disposto no ato declaratório interpretativo número 16, de 2002.
Além de estarmos tratando aqui de exclusão retroativa, o ADI 16 é cristalino ao exigir a comprovação do erro de fato, o que não ocorreu no caso concreto, circunscrito a meras alegações da recorrente de que teria tentado transmitir a comunicação de exclusão do Simples em 2010, sem sequer precisar a data em que tal tentativa teria ocorrido. Portanto, sem a prova sequer da tentativa de comunicação da exclusão, não há como se dar guarida às alegações da recorrente. No mesmo sentido, diversos acordos desse tribunal, dentre eles números 1401, e aí eu cito aí, esses três acordos, este último da relatoria da ilustre conselheira Mauritânia, Elvira de Souza Mendonça, editado em 9 de julho de 2020, cuja emenda reproduz abaixo. Por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ele diz que tentou em 2010 e não teria conseguido. Mas em 2011 ele fez. A partir de 2011 ele está excluído do Simples. Tá? Então ele pede a exclusão apenas a partir do ano calendário de 2010. Interessante que ele faz a tentativa de exclusão em 2010, né? Diz que não conseguiu, mas ficou por isso. Continuou pagando e escriturando de acordo com o lucro real. Aí chega em 2011 ele quer fazer a exclusão retroativa. Tá? Alguma dúvida? Muito bem. Doutor Camerano, seu voto. Acompanha o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Então, temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Item 29, conselheiro Nelson, recorrente RSJ, Representação Comercial e Consultoria Financeira Limitada. Sim, presidente. É o processo 10.730, 720.644, 2015-11. RSJ, Representação Comercial e Consultoria Financeira. Limitada é microempresa. Aqui também nós temos um processo que trata de opção pelo Simples Nacional. É um recurso voluntário em face do acordo da terceira turma da DRJ Rio de Janeiro 1, que julgou manifestação de inconformidade improcedente e manteve o indeferimento do termo de opção pelo Simples Nacional. Então, aqui, quanto aos fatos, em 6 de janeiro de 2015, a contribuinte transmitiu pela internet solicitação de opção pelo Simples Nacional. Entretanto, de imediato, recebeu um relatório de pendências, de débitos, com exigibilidade não suspensa. E aqui eu colaciono essa solicitação de opção, né? Em que, assim de plano, ele recebeu, tem 4, 5 débitos aqui. Ele regularizou, mas faltou só um. E um ele não regularizou porque ele não se convenceu de que ele tem esse débito. É um débito lá de maio de 2015, é uma multa de R$500, DACOM apresentada fora do prazo. Na época, ele, contribuinte do regime do lucro presumido. Regime do lucro presumido. Na época, estava obrigado a apresentar a DACOM. Ele apresentou fora do prazo, em vários meses. E tem essa DACOM aqui, R$500 pendente. E ele já discutiu essa questão em outros processos administrativos, e já recebeu a resposta do não. Olha, porque tem uma portaria, uma instrução normativa que diz que os contribuintes do lucro presumido, só a partir de 2013 eles ficaram dispensados de apresentar a DACOM. Mas ele quer
essa dispensa já em 2010. E ele, então, esse débito é que travou aqui a opção dele pelo Simples, implicou o indeferimento. E ele se mantém resistente, recalcitrante, né? E recorreu aqui para todas as instâncias, né? Foi na DRJ, veio para cá. Então, eu passo a DRJ também manteve o termo de indeferimento, né? De não permitindo a opção pelo Simples por causa desse débito. Então, eu passo já, para encurtar, eu passo ao voto. Só no relatório, eu colacionei as razões do recurso dele, né? O que diz em síntese o recurso? Também é uma defesa bem simplória, bem sofrível, né? Requer muito respeitosamente o cancelamento da multa concernente ao atraso pela entrega da DACOM, processada pelo número tal, cujo período de apuração, inclusive ele errou todo o período aqui, né? Período diverso aqui, porque ele aproveitou a petição de outros processos e apenas colaciona, ele faz aquela colagem, né? E daí não muda os dados, né? Conforme pesquisa da situação fiscal e honesta, VIX, desculpa, cujo período de apuração é 5, não sei o que ali, esse período está incorreto. Está desobrigado da apresentação por força da Instrução Normativa 1252 de 2012, que regula a transmissão do PIS/COFINS digitalmente para optantes do regime de tributação pelo lucro real e presumido, o que torna desnecessária e descabida a apresentação da DACOM, impedindo a dever de ser deferido o seu pedido de inscrição no regime do Simples. Então, essas DACOM que ele apresentou, ele diz, eu apresentei essas DACOM de forma errônea, porque eu não deveria ter apresentado. O contribuinte do lucro presumido está dispensado, né? Mas isso é lá de 2010. O ato normativo que veio dispensando o contribuinte do lucro presumido da entrega da DACOM é de 2013, com efeito a partir de 1º de janeiro de 2013, né? Em função depois de 2010 foi implementada a questão da escrituração digital, né? Então eu passo ao voto. O recurso é tempestivo, né? Preenche os demais pressupostos. A lei de objeto dos presentes autos refere-se ao indeferimento da opção pelo Simples Nacional, solicitada em 6 de janeiro de 2015 e indeferida em 9 de 2 de 2015 por não solução das pendências, até o dia 30 de janeiro, até o dia 29 de janeiro de 2015, conforme o termo de indeferimento da opção. Acho que aqui botei 30 de janeiro, mas é 29. O último dia útil era 29. O débito pendente, que implicou o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, refere-se ao PA 5 de maio de 2010, conforme o termo de indeferimento de opção. E aqui eu colacionei aqui o débito, né? É um débito lá de DACOM multa atraso. Maio de 2010, R$500. A decisão ACOA manteve o indeferimento da opção pelo Simples Nacional em face da não regularização desse débito até o último dia útil de janeiro de 2015. Desde a primeira instância de julgamento, a contribuinte tem alegado e voltou a alegar nesta instância recursal que a multa por atraso na entrega de DACOM seria indevida, pois o contribuinte do lucro presumido estaria dispensado de entrega da DACOM. E para ele, estaria dispensado já no ano calendário 2010, que a entrega da DACOM foi indevida. Então, no meu voto, o contribuinte não tem fundamento a sua
não tem fundamento fático jurídico a sua pretensão, né? Não procede a irresignação do contribuinte. A dispensa de entrega da DACOM para os contribuintes sujeitos ao regime de lucro presumido deu-se apenas a partir de 1/1/2013, conforme instrução normativa da Receita Federal do Brasil, 1252, de 1/3/2012. Artigo 1º, com redação dada pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 1305, de 26/12/2012. Então, houve uma alteração aí do artigo 1º pela Instrução Normativa 1305. E ela é bem simples, no comando legal aqui do artigo 1º. Ficam dispensados da entrega do demonstrativo de apuração de contribuições sociais da DACOM relativo a fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2013. As pessoas jurídicas tributadas pelo imposto sobre a renda no ano calendário 2013, com base no lucro presumido ou arbitrado. O que está implicando aqui o indeferimento do termo de opção dele é um débito lá de 2010. Mês de maio de 2010, da DACOM, que ele entregou em atraso, R$500. Ele não quer pagar, o contribuinte, ele contesta essa cobrança dessa multa, né? Na visão dele, 2010 também ele não estaria obrigado a apresentar a DACOM. Mas como a gente vê, o ato normativo que criou essa dispensa, que passou a prever essa dispensa, é apenas a partir de 1/1/2013. Antes disso, não havia essa previsão. Logo, a contribuinte, no ano calendário 2010, regime do lucro presumido, estava, sim, obrigada à entrega de DACOM. E, tendo entregue DACOM em atraso, restou configurado o fato gerador da multa por descumprimento de obrigação acessória autônoma. Não há que se falar em erro de fato, pois estava, sim, obrigado o contribuinte à entrega da DACOM no citado ano calendário. Nesse sentido, inclusive, há manifestação expressa da DRF Niterói, nos autos do processo que o contribuinte, discussão da lide administrativa de multa de DACOM de outro mês, aí, né? Ele já recebeu uma decisão, né, explicitando os fundamentos pelos quais, em 2010, a multa é exigível, né? Não há erro nenhum quando ele declarou em DACOM lá em 2010 e entregou em atraso, inclusive. Ele alega erro, que ele não estaria obrigado a entregar DACOM em 2010. Então, ele já recebeu uma decisão em outro processo administrativo, eu transcrevo aqui o despacho decisório, né, que cita essa instrução normativa 1252, mas ela tem que estar atualizada pela instrução normativa 1305. Então, quanto à multa desse período lá, de 2010, de outro mês, foi mantido. E aqui é o mesmo fundamento, né? As DACOM entrega em 2010, entregas em atraso, é a multa de R$500, no caso aqui do contribuinte. Então, ele discutiu já débitos de outros meses e já teve decisão rejeitando a sua argumentação, né? E de forma com base, né, nessa legislação citada das instruções normativas, né? Então, o contribuinte ele está levando essa discussão aqui para o CARF, mas infrutífera, né? Então, eu colacionei aqui a decisão da DRF de Niterói, né? Em outro processo administrativo, mas que aqui é a mesma discussão de DACOM de 2010, só que neste processo é a DACOM, ele procura discutir esse débito aqui nesses autos, mas não é objeto desse auto discutir débito da DACOM, se ela é procedente ou não. Mas eu estou dizendo que a instrução normativa determina que esse débito é exigível, sim, né? Uma vez que ele entregou em atraso. E recebeu a notificação para
pagamento desse débito. E ele alega que ele não teria essa obrigação de entregar a DACOM e que entregou em atraso, mas houve erro, né? Mas não houve nenhum erro, não. Essa multa ela é procedente e é a multa que está implicando no indeferimento do termo, vamos dizer, da opção dele. Assim, diversamente do alegado pela recorrente, inexiste dispensa de entrega da DACOM para o ano calendário 2010. No caso, a contribuinte não comprovou nos autos que tivesse pago a multa do PA 5/2010. Então, não consta dos autos. Ele entregou a DACOM em atraso e recebeu essa multa, essa notificação de multa por descumprimento de obrigação acessória autônoma, R$500, débito com exigibilidade não suspensa que deu causa ao indeferimento da opção pelo Simples Nacional, objeto dos autos. Então, deve ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, cuja fundamentação do voto condutor eu transcrevo aqui, né? Apenas para conhecimento. Então, por tudo que foi exposto, voto para negar o provimento ao recurso voluntário. Esse é o meu voto. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Doutora Letícia. Acho que seria um caso de não conhecimento do recurso, porque o objeto da lide é simplesmente o indeferimento da opção. A multa não é objeto da lide. E no recurso, o recorrente, ele pede simplesmente para cancelar a multa. Então, eu acho que seria não conhecer o recurso. Deixa eu ver. Inclusive, no próprio voto, o próprio relator falou isso, que a multa não é objeto do presente processo. Ele só questiona a multa, ele pede o cancelamento da multa. Imagine se for assim, que ele tem vários débitos, ele já fez um pedido de cancelamento próprio no processo, já foi indeferido. Ele vai ficar eternamente questionando a própria exigibilidade da multa por diversos meios, entendeu? Não é objeto do presente. Não é objeto dos autos. Seria caso de o objeto dos autos é só o pedido, Mas o indeferimento do pedido. Eu também concordo. Eu aceito, acato. Porque ele realmente só discute a multa, né? Mas essa multa não está lá no ADE? Tá, sim, anexo ao ADE. A multa está no ADE, ela faz parte do processo. Eu acho que não tem prejuízo como meu voto foi proferido. Eu acho que é uma... Eu acho que está tranquilo, porque é um débito que impediu a opção pelo Simples, não é isso? Mas vamos lá, camarada. Se vamos dizer que é porque isso aqui é de multa, mas vamos dizer que fosse um outro débito. Tá? Um débito inscrito na dívida ativa. Ou vários, né, Daniel? Ou vários, tal. Aí aparece lá no ADE, indeferimento porque você tem um débito inscrito na dívida ativa. O que é que ele vai questionar aqui? Olha, o débito está com exigibilidade suspensa, ou foi pago, ou foi parcelado, é o que ele pode trazer. Agora o que ele está dizendo, ele está questionando o próprio débito, a própria existência do débito. Isso não seria objeto do presente processo, ao meu ver, também. Mas assim, não tem prejuízo, vale apreciar, não tem prejuízo. Assim como, eventualmente, se você tivesse, por exemplo, uma decadência, uma prescrição de qualquer débito, aí eu acho que aqui a gente não pode dar isso. A suspensão ela tem que ser requerida onde você está discutindo o débito. O que tem que ficar comprovado aqui é a suspensão da exigibilidade. É 151 ponto. Ficar discutindo o débito aqui não é objeto dos autos. O objeto dos autos é simplesmente indeferimento do pedido de opção. Ponto. O resto não está aqui. E aí o indeferimento do pedido de opção é 151 e ponto. Mas o indeferimento foi apenas por causa desse débito? Que não foi discutido no processo próprio. É isso que Sim, o débito tem que ser discutido no processo próprio, não aqui. O que ele pode discutir aqui é se o débito está suspenso ou não. Entendeu? O débito, efetivamente, porque o que consta, o objeto dos autos, por que iniciou o processo? O processo iniciou porque foi indeferido o pedido de inclusão. Os motivos, eles só aqui são julgados com base no artigo 151 do CTN.
se é a suspensão da exigibilidade. As demais motivações, inclusive eu acho que se a gente abrisse isso, a gente teria que analisar aqui decadência, prescrição, a gente teria que analisar tudo do débito, entendeu? Por isso que eu acho que a gente tem que restringir e verificar somente os requisitos. E eu acho, inclusive, desculpe, doutor Nelson, por todas as suas colocações, por todas as suas argumentações, mas eu acho que a partir do momento em que a gente faz isso, a gente prejudica todos os contribuintes, porque a gente fica falando demais sobre coisas, e aí a gente não julga o que a gente precisa julgar, ou eventualmente não coloca foco naquilo que a gente precisa focar, entendeu? Então, é só por isso que eu acho que a gente deveria se restringir ao que a gente precisa e necessita julgar. Então, são essas as minhas colocações. Seria porque também esse débito foi discutido no outro processo. Não, eu não sei. Isso? Não, ele questionou, eram várias multas, certo, de vários meses por atraso da CON. Ele só questionou uma em um outro processo próprio e foi indeferido. As outras ele não questionou nada. Inclusive, algumas sumiram, e ele deve ter pago. Essa especificamente ele não pagou. Essa especificamente ele não pagou. Exatamente. Então, agora, ele não questionou no processo próprio, é isso que a gente está dizendo. Mas não teve decisão lá mantendo a multa? Oi? Não teve decisão no outro processo mantendo a multa? Sim, teve. E fim tomou aquele outro processo? Não sei, não é objeto daqui. Não tem interferência aqui? Não, porque é de outro mês. A única interferência que teria nesse processo é com relação à suspensão da exigibilidade do débito. É isso que tem que ser analisado aqui. Está suspenso, sim ou não? Suspensa lá, não está sendo discutido lá? Não. Inicialmente, Camerano, ele tinha 4 ou 5 multas de DACOM, certo? Ele só questionou uma delas, que é a de maio. As outras ele não, pagou. Desculpa, a de julho. Ele questionou, foi indeferido, porque ele disse que ele tinha que era devida a multa. As outras ele não questionou em momento nenhum. Ou seja, tornou-se definitiva. Tem processo novo, né? Exatamente. Então, assim, apesar de que é o mesmo fundamento, a de julho, o fundamento que ele traz lá é que ele não precisava apresentar. Naquele processo falou, não, você precisa apresentar, que a dispensa é só a partir de 2013, eu estou falando 2010. Monte. Os outros ele sequer questionou. Ele deve ter pago e ficou mas uma só aí, ele pagou. Não, mas ele pagou as outras e ficou uma. Eram 4 inicialmente. Ele pagou 3 e ficou uma. Exatamente. Que ele não questionou. O que está sendo discutido no outro processo? Não está sendo discutido. É de outro mês, outra competência que está sendo discutida no outro processo. Que não consta aqui, que ele deve ter pago. É de outro mês. É de outro mês, é outra competência. Eu estou vendo aqui o recurso voluntário dele, essa peça aqui é completamente inepta. Exato, ele está copiando da inicial, não tem nada a ver com isso. É inepto, porque não tem o objeto dos autos. Se você abrir o recurso voluntário, dá uma olhada no recurso dele, que tem 2 páginas. Uma colação de outro processo. 1,5 página. É completamente inepto esse recurso aqui. Nós estamos tratando de negativa de inclusão, de exclusão, sei lá o quê. Negativa de inclusão, né? Não, de exclusão. Não, negativa de termo de opção. Termo de opção, por conta da existência de débito, né? O cara, nem isso ele pede. Ele simplesmente se refere à multa, que não seria devida, quer dizer. Ele está discutindo a multa aqui. Eu concordo. Se for não conhecer, eu mudo meu voto para não conhecimento. Eu abri o recurso para ver se, pelo menos no pedido, né? Pelo menos no pedido, mas nem isso tem. Entendeu? Boa vontade para analisar, né? Enfim. Não, eu acho que o senhor tem super boa vontade para analisar, mas eu acho que às vezes, só a minha colocação, doutor Nelson, é que às vezes a gente se perde e tira o foco das coisas que são importantes. Aqui seria simplesmente não conhecer o recurso, tem 1,5 página. Acho que não precisa a gente ficar discutindo. O recurso, ele fala assim, a multa não é devida, não tem que pagar multa. Não tem multa aqui, nós não estamos discutindo multa, aqui nós estamos discutindo indeferimento de opção. Então,
É simples assim, eu acho. Eu até, se o recurso fosse um pouquinho mais razoável, viu, Letícia? Se ele tivesse discutindo, olha, a multa não é devida por isso, por isso, por isso, e não sendo devida a multa, o meu termo de opção deveria ter sido deferido, tá? Se tivesse pelo menos isso, eu até, sabe? Mas aqui não é disso que está se tratando o recurso dele, ele simplesmente está se insurgindo contra a cobrança da multa, né? Entende? Enfim, doutor Carlos André. Estava aguardando suas sábias palavras, doutor Carlos André. Não, mas eu já fiquei contemplado pela discussão. Obrigado, presidente. Tá bom. Podemos passar a votação? O doutor Nelson reformula o seu voto para não conhecer, então? Sim. Ok. Doutor Camerano. Ok, após as considerações, realmente está certo. Eu acompanho o relator. Ok. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor Marcelo. Acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário nos termos do voto do relator. Ok? A gente tem mais um processo na parte da manhã. Eu proporia que a gente julgasse esse do Carlos André e depois fizesse um intervalozinho para já adiantar alguma coisa da tarde, tá ok? Pode ser? Pode ser. Doutor Carlos, então, item 30. Sei que vocês estão cansados, mas só mais isso, a gente dá um intervalinho de 5 minutos, tá? Presidente, esse aqui é um processo de exclusão do Simples Nacional, em razão de comercialização de mercadoria objeto de contrabando e descaminho, né? Aí, a gente já pontuar, é uma operação da Inspetoria de Florianópolis, né, que foi feita no estabelecimento do contribuinte. As mercadorias estavam lá para comercialização quando foram apreendidas, né? Inicialmente foram retidas aquelas que não tinham comprovação, né, imediata ali da origem, aí foram lacradas e depois procedeu-se à deslacração dessas mercadorias, e depois teve o processo de perdimento e depois a representação para que a delegacia de Florianópolis fizesse a exclusão do Simples. Muito similar ao que já votamos, inclusive acho que ontem. Não foi o que a ideia, não, né? Não. Foi o doutor Ari Silva. Ok. Muito bem. Então, foi feita, né, a apreensão, o ato administrativo de exclusão baseia-se na representação feita pela inspetoria. Eu reproduzi aqui as palavras da autoridade administrativa, mas eu vou tratar isso mais à frente já no voto, né? Depois, em seguida, aqui eu reproduzi o relatório da DRJ sobre as alegações da defesa, né? Eu também vou tratar isso lá na frente no recurso voluntário, né? Então, ela questiona a suposta comercialização das mercadorias, objeto de contrabando e descaminho, a suposta origem ilícita dos produtos, a falta das informações claras por falta do agente fiscal. Ele reclama que não entendeu que poderia ter essa consequência da exclusão do Simples, né? Os efeitos da exclusão, a questão de ficar 3 anos fora, né? O impedimento ao retorno, né? Muito bem. Então, em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, está em emenda do acordo. A parte aí em amarelo, né? Inconformado com a decisão de PIS, o contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando em essência o que já vinha lançado ou agitado, como o Dr. Nelson gosta de utilizar, na manifestação de inconformidade. Então, não caracterização do contrabando do descaminho, afastamento da presunção de origem clandestina das mercadorias e apreciação do conjunto fático probatório.
Segundo a contribuinte, a alegação de descaminho não deveria estar apoiada em meras presunções da fiscalização, mas em matéria fática acompanhada de laudo pericial. A apreciação da matéria fática deveria ocorrer independentemente da revelia no processo de perdimento das mercadorias. É isso que seja analisado aqui nesse processo. Lá, no processo de perdimento, o contribuinte não impugnou, ficou legal. Ademais, a opção por não apresentar defesa no processo de perdimento teria decorrido da resposta negativa recebida do agente fiscal por ocasião da análise dos documentos fiscais apresentados no deslacre dos volumes apreendidos, não havendo, portanto, afirmações suplementares que pudessem contrapor a providência fiscal tomada. Quanto à comprovação da matéria fática, eu cito suas palavras. Então, tem aqui, contrariamente ao afirmado, a recorrente apresentou inúmeros documentos capazes de comprovar a aquisição das mercadorias apreendidas, como a título de exemplo, nota fiscal 769, juntada aos autos, que foi emitida em 13 de setembro de 2012 pelo fornecedor tal, contendo a seguinte descrição. Aí tem aí whisky, licor, espumante, vodka, vinho. Não obstante, o documento foi desconsiderado pelo agente fiscal, que entendeu que os produtos nele mencionados teriam natureza clandestina, uma vez que supostamente não possuiriam selo de IPI. Ocorre que a idoneidade desse e de outros documentos fiscais exibidos pela recorrente é incontestável, havendo devida comprovação sobre a origem das mercadorias apreendidas. No máximo, qualquer correção porventura existente deve ser imputada aos fornecedores. É da ilegalidade da exclusão retroativa do simples, violação do princípio da retroatividade, discussão de direito já recorrente, a ilegalidade do impedimento de retorno ao simples, medida irrazoável e desproporcional também, e a aplicação do princípio da insignificância. Muito bem, passo ao voto. Então, já em relação à questão de mérito, a questão controversa é a exclusão da contribuinte simples nacional em razão de comercialização de mercadorias objeto de descaminho. Quanto à caracterização fática da apreensão de mercadorias objeto de descaminho no estabelecimento da contribuinte, aproveita a descrição que consta do auto de infração, número tal. Então, está aí marcado em amarelo. Foi dada ciência do termo de início de ação fiscal ao estabelecimento representado pela proprietária, no qual o contribuinte foi intimado a apresentar, no curso da ação, os documentos que comprovassem a regularidade das mercadorias de origem ou procedência estrangeira em estoque ou expostas à venda no estabelecimento. Veja que essa situação é toda já caracterizada, quer dizer, a mercadoria está no estabelecimento, exposta para comercialização ou em estoque. Depois, lá no final, já lá no procedimento para deslacrar, neste momento a proprietária apresentou à Receita Federal uma nota fiscal de aquisição, demonstrando a regularidade fiscal de parte dos produtos, que foram devolvidos ao interessado, conforme os termos de deslacração. Para as outras mercadorias que foram apreendidas, a proprietária não apresentou nenhuma documentação fiscal. Inclusive, declarou que para essas mercadorias de origem estrangeira, ora apreendidas, não possuía documentação fiscal e comprovação do pagamento conforme termos de deslacração. Muito bem, agora minhas palavras. No processo de perdimento de mercadorias, número tal, a contribuinte optou por não apresentar defesa, tornando-se revel. Assim, tem que a descrição dos fatos que culminaram com o perdimento das mercadorias relacionadas ao auto de infração tornaram-se incontroversas naquele processo. Ademais, é preciso destacar que o contribuinte não refuta o fato de que as mercadorias listadas no auto de infração tenham sido apreendidas em seu estabelecimento e de que fossem destinadas à comercialização. Questiona a recorrente a comprovação de que as mercadorias tivessem ingressado irregularmente no país. Contudo, penso que desborda dos limites do presente feito a rediscussão daqueles fatos que ficaram assentes no processo final 59. Conforme relatado e reconhecido pela recorrente, não houve impugnação no auto de infração e, portanto, tem como incontroversos os fatos lá narrados. Esse, por exemplo, a recorrente alegou ter apresentado inúmeros documentos, entre aspas, para comprovar a origem das mercadorias, conforme exceto da peça recursal acima transcrita.
Entretanto, a constatação feita pela fiscalização da inspetoria de Florianópolis foi bastante distinta. E aqui eu trago de novo o texto que eu já li. Ou seja, a fiscalização da infração asseverou que a contribuinte apresentou apenas uma nota fiscal e que as correspondentes mercadorias lhe foram devolvidas. Essa narrativa não foi contestada naquele processo. É oportuno destacar que a nota fiscal 769, mencionada pela contribuinte na peça recursal, relaciona umas poucas mercadorias, em contraste com as mercadorias que constam da relação de mercadorias que integra o auto de infração. Ademais, sem a escrituração contábil e os livros de registro de saídas e de inventário, sequer seria possível saber se as mercadorias apreendidas em abril de 2013 corresponderiam às descritas na nota fiscal emitida em setembro de 2012. Também insta a mencionar que o dever de comprovar a regular origem das mercadorias recai sobre a contribuinte, conforme a inteligência do artigo 689, inciso 10 do Regulamento Aduaneiro. Está aí transcrito. Não haveria, portanto, necessidade de fiscalização providenciar um laudo pericial para comprovar a irregularidade do ingresso das mercadorias no território nacional. Assim, uma vez que a comercialização de mercadorias objeto de descaminho está comprovada, além de qualquer dúvida razoável, resta aqui a discussão sobre os efeitos de tal apreensão de mercadorias objeto de descaminho em face da legislação de regência do Simples Nacional. Eu reproduzo aqui o dispositivo legal. A lógica da vedação é evidente, a comercialização de mercadorias objeto de descaminho e não submete aos controles, como fitossanitário, e a carga tributária inerente à atividade comercial pátria, traz evidente vantagem competitiva ilícita e prejudica bens jurídicos de estatura constitucional, a começar pelo dever de pagar tributos pela própria livre concorrência, inerente à livre iniciativa. Portanto, a norma legal complementar previne que usufrua do regime tributário simplificado e privilegiado daquele que incorra nessa atividade ilícita. Então, voto por negar provimento ao recurso voluntário nessa parte. A questão da irretroatividade da expulsão do Simples Nacional, nós já enfrentamos aqui diversas vezes. Eu também estou negando provimento nesse ponto. Quanto à vedação pela opção do Simples Nacional do prazo de 3 anos calendários, previsão expressa da lei, eu estou aplicando a súmula CAF número 2. Quanto ao princípio da insignificância, também já foi diversas vezes enfrentado aqui na questão do Simples, eu também estou negando provimento. E o direcionamento das intimações do advogado tem súmula afastada. Então, voto por indeferir o pedido de direcionamento das intimações para o advogado e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguém quer fazer alguma consideração? Perfeito. Doutor Camerano, seu voto. Daqui, nesse item aqui, Carlos André, e retroatividade da exclusão. Sim. Exclusão é a partir do mês em que constatada a comercialização dos produtos, né? Objeto de contrabando e descaminho. Isso não é irretroatividade, né? Ele apenas configura uma situação fático-jurídica, o ADE declara uma situação fático-jurídica constituída nessa data já, né? O que ele trata como retroatividade, ele quer que, na verdade, o efeito seja ao final, né? Então... ele quer que o efeito seja dali para frente, né? Eu até em outros votos já me estendi sobre isso, né? Eu simplesmente estou, como é uma previsão legal expressa, eu estou simplesmente usando a súmula CAF número 2 para dizer que nós não podemos deixar de aplicar a norma legal específica. Doutor Camerano caiu, parece. O Camerano começou a questão dele e acho que teve algum problema de conexão. Vamos aguardar aí um pouquinho, então.
Alguém quer fazer alguma consideração a mais? Só, aí é curiosidade mesmo, só porque o Camerano caiu. Seria contrabando mesmo, né? Porque não necessariamente essas mercadorias são importadas, né? Não, se você pegar a lista das mercadorias, são mercadorias de origem estrangeira, né? O descaminho é você ingressar com elas sem a observação dos procedimentos, né, da forma adequada para a importação, que tem os controles e pagamento de tributos, né? E o contrabando é você trazer, desta forma, mercadorias proibidas. Não, é só porque me parece que eu não, pelo seu voto, né, eu não fui. Essa Chandon é brasileira, ela não é importada, entendeu? Não, a Chandon pode ser, mas não, os outros, é por isso que eu perguntei se é, porque não tem selo de BI. São muitos, né? É. Esses que estão listados aqui são os que estão na nota fiscal que ela apresentou. Não são os que foram apreendidos. Entendi. Os que estão apreendidos estão na lista do auto de infração. Entendi. Okay. Esses que estão listados aqui aquela única nota fiscal que ela apresentou. Isso é uma coisa muito comum. O contribuinte apresenta uma nota fiscal, assim, tentando justificar, vamos dizer assim, diversos carregamentos de mercadoria, entendeu? Entendi. Você vê que é uma nota fiscal de setembro de 2012, e ele tenta comprovar uma mercadoria que foi apreendida no estabelecimento dele em abril do ano seguinte. Uhum. Né? Quer dizer, você tem 6 para 7 meses de diferença. Ele quer dizer que a mercadoria que estava lá naquele dia no estabelecimento tinha como comprovação da origem uma nota fiscal de 7 meses. Doutor Camerano, retornou? Retornou. Estão me ouvindo aí? Sim. Eu tinha saído do ar aí. Eu não consigo... Eu só tinha perguntado ao doutor Carlos André, né, no caso da irretroatividade, que citou lá cigarros. É isso mesmo, né? Tinha cigarro também, né? Não, a questão da irretroatividade aqui é porque o ato de exclusão, ele produz efeitos desde a data, o mês da apreensão das mercadorias. E ela queria que o efeito fosse prospectivo, fosse dali para frente e não retroativo, né? Como eu disse, já houve outros votos em que eu me estendi sobre essa matéria, mas como era a previsão legal expressa, né, lá da Lei Complementar 123, eu simplesmente estou aplicando aqui a súmula CARF 02, dizendo que nós temos que aplicar a norma legal vigente sobre a matéria. Eu sei. Eu só estou perguntando se que tem cigarro também, né? Só o cigarro, a curiosidade dele é o cigarro, é igual o meu Chandon. Não, porque eu tinha visto só o uísque, agora ele botou cigarro aqui, então eu só queria ver se não foi um equívoco, tá tudo certo. Não, tá tudo certo. É porque a mercadoria que eu estava falando, se quiserem abrir o processo, né, a lista dos bens que foram apreendidos, eu não entrei nesse mérito, está anexa ao auto de infração. Eu sei, doutor Carlos André, só que o senhor botou aqui, considerando que a apreensão dos cigarros estrangeiros. Isso que eu perguntei. Ah, sim. Aqui no final da página, né? Isso, por isso que eu perguntei, que o senhor tinha visto o uísque. Eu vou marcar isso aqui para ver se realmente é o... E champanhe? Champanhe. Na verdade, eu aproveitei esse texto de outros. Então, pode ser que eu tenha aproveitado o texto de forma equivocada, né? Porque aqui eu não listei as mercadorias nisso aqui. Né? Mas, de qualquer forma,
né? Muito Se houver. Hoje ele tá cirúrgico. Essa é a função do colegiado, né? É isso aí. Então tá, nós estamos votando, presidente? Estamos votando, estamos esperando o seu voto, doutor. Ah, sim, pois não. Eu acompanho o relator. Muito bem. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Luciano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutor Letícia. Acompanhe, relator. Doutor Marcelo. Também, presidente, acompanha o relator. Muito bem, temos por unanimidade de votos indeferir o pedido de direcionamento das intimações para o advogado e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Fechamos assim, então, a pauta da manhã do dia 14 de outubro. Tá ok? Eu peço ao apoio que cesse a gravação, por gentileza.